nossa responsabilidade perante o futuro deste país. Porque ainda não sabemos nos comportar nos velórios. O ouvinte quer saber o que pensamos sobre tatuagem. Como o espiritismo pode ajudar uma pessoa com crises de epilepsia? Será que no mundo espiritual continuam existindo as diversas religiões? Por que não nos lembramos de encarnações anteriores? Deixe-me Viver, filme que a USA exibirá gratuitamente domingo que vem. Ouvinte, muito bom dia. 196 anos da independência política do Brasil. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende aos amigos, passe o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. uniradio.com.br, vou repetir, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso ciclo de estudos e reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou ainda por WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante a sua apresentação, ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado. Anote aí as vias de comunicação com o nosso programa. O e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, ou pelo WhatsApp, que é o número 99893 1333. Hoje, tá? Excepcionalmente hoje, o 99893 1333. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, ou ainda trazer pessoalmente o seu recado. Livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. A Busca do Melhor. Nesta obra, o Espírito Hamed mostra como encarar nossos problemas. A psicografia é do médium Francisco do Espírito Santo Neto. A Busca do Melhor é uma publicação da editora Boa Nova e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. E ganhou o livro domingo passado nosso ouvinte Célia Nascimento, residente aqui em Garça. E atenção, durante a edição de hoje, excepcionalmente, vocês vão poder ligar para o número 997786899, 997786899, ou ainda para o 998931333, esse também é número de WhatsApp, 998931333. E é claro, também tem aqui à disposição o telefone fixo da Unirádio, que é o 34710700. Ligue até o meio-dia e concorra a um exemplar deste livro, A Busca do Melhor. Participe do programa, mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão e sua pergunta. Você está ouvindo a edição número 2057 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje de Marco Antônio e Cid, participação Maris e Sônia, e na secretaria Maris. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte, muito bom dia. Preste bem atenção nisso. Se todos os problemas do mundo estivessem resolvidos, se não houvesse mais guerra ou ameaça de guerra sobre o planeta, se não mais houvesse nem violência nem injustiças, se não houvesse mais fome, nem ignorância e nem miséria, e nenhum dos problemas sociais causados pela ganância e pela exploração, enfim, se não houvesse mais nada para reclamar e resolver, com certeza, caros ouvintes, já seríamos um mundo superior, quase perfeito, onde cada um de nós seria um espírito tão puro quanto Jesus.
Todavia, precisamos reconhecer que não é esse o mundo que habitamos, até porque, como seres humanos, ainda trazemos conosco muitas imperfeições, principalmente o egoísmo e o orgulho, as duas grandes chagas da humanidade no dizer dos espíritos. Certa vez, uma senhora, um tanto revoltada, disse-nos que diante de tanta miséria e injustiça que graçam por toda parte, ela estava cansada de viver neste mundo. Respondemos, de acordo com o que a doutrina espírita nos ensina, que infelizmente nós não estamos preparados para viver num mundo melhor que este, pois é este o mundo que todos conseguimos construir até agora para nós mesmos. Conta-se que LaGuardia, o famoso prefeito de Nova York, certo dia presidiu um dos tribunais populares de pequenas causas em sua cidade. Como se tornara famoso por suas inusitadas decisões em tribunais, uma multidão compareceu ao ato para apreciar seu desempenho. Na ocasião, LaGuardia, para espanto de todos, condenou um morador de rua a pagar uma multa de $100 pelo furto de um pão, ou então ir para a cadeia. Diante dessa decisão, que pareceu absurda, todos perguntavam como um mendigo, que sequer tinha dinheiro para comprar um pão, poderia pagar essa multa. LaGuardia, porém, percebendo a agitação da plateia, voltou-se para o público e completou sua sentença, dizendo que condenava também todas as pessoas ali presentes a cobrir o valor total da multa, por estarem vivendo numa sociedade em que um homem precisa roubar para comer. E de quem é a culpa? Quando, com imensa tristeza, vemos o Brasil passar por uma das maiores crises morais de sua história, quase sempre queremos imputar a culpa apenas aos governantes, sabendo, no entanto, que os homens públicos foram escolhidos por nós e que, na maioria das vezes, estivemos ausentes dos grandes problemas da nação, a começar dos problemas de nossa comunidade, acreditando que um salvador mágico surgiria para resolvê-los. Agora, ante a aproximação de mais uma eleição para os cargos mais importantes da administração pública do país, ainda existe quem não queira votar ou quem queira anular seu voto em mais uma manifestação de indiferença em relação ao futuro da pátria. Contudo, precisamos tomar consciência que, por maior a rejeição pelos candidatos, o interesse em resolver os problemas do Brasil continua sendo nosso. A responsabilidade de escolha continua sendo nossa, pois são esses os candidatos que o país nos apresenta. Por mais difícil a escolha, porém, deles é que sairão os futuros governantes desta nação, de quem deveremos cobrar serviço e responsabilidade. Precisamos sair um pouco de nós mesmos, caro ouvinte, deixando o orgulho e o egoísmo de lado e pensar no bem-estar coletivo. Allan Kardec, no discurso proferido em Bordeaux em 1862, afirmou que o sentimento de coletividade é a mais elevada expressão de abnegação e caridade. Logo, prezado ouvinte, também precisamos aprender a ser caridosos para com o Brasil, sabendo que a prática da caridade requer sempre discernimento, compromisso e humildade. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, você nos ajuda a fazer o programa fazendo perguntas e comentários. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Você pode mandar suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita, Rua Gabriela 178, Garça, São Paulo, CEP 17.400.000. Pode mandar também para o WhatsApp, número DDD 14 997 512397. Esse é o número que vale para perguntas, e questionamentos para o programa. Ou ainda para o e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira questão de hoje. E a primeira questão vem de uma senhora que se diz indignada com o que acontece em determinados velórios.
Ela compareceu a um velório onde havia muita conversa e desrespeito no ambiente, com piadas e risadas escancaradas, chegando ao ponto de um familiar ter que pedir silêncio aos presentes para que se pudesse fazer uma oração. Infelizmente, nós não temos uma cultura voltada para o elevado sentido de um velório, que muitas vezes parece mais uma reunião social aberta a toda sorte de manifestação. Desse modo, tudo é possível acontecer num velório e a própria família do falecido acaba sendo desrespeitada. Nós sugerimos, inclusive, a propósito dessa importante questão levantada por nossa ouvinte, que os centros espíritas, que as igrejas e que os demais grupos religiosos também se preocupem em preparar seus seguidores para um comportamento adequado nos velórios. Do ponto de vista apenas social, o velório é um ato de solidariedade que reúne familiares, parentes e amigos para uma última homenagem ao falecido e onde, evidentemente, se deve respeito. O ponto de vista religioso vai um pouco além, porque considera que a oração e a manifestação dos bons sentimentos, além da homenagem, fazem parte da entrega daquela alma a Deus, porque se acredita na imortalidade. Do ponto de vista espírita, porém, o velório é muito mais. É um momento crucial do processo de desencarnação, pois muitas vezes o espírito ainda não se desprendeu totalmente de seu corpo, embora quase sempre não esteja mais ali, mas permanece ligado a ele pelos últimos laços fluídicos que precisam ser desatados pela ação dos benfeitores espirituais. Desse modo, o ambiente espiritual é de vital importância e o que se passa ali pode ajudar ou prejudicar esse desenlace em termos de causar mais desconforto. Nos casos de morte natural, por exemplo, a desencarnação pode se prolongar por horas, pois o espírito que esteve por muito tempo ligado a cada célula do corpo, com a morte deste, passa a se desprender paulatinamente. Embora esse processo varie de uma pessoa para outra, pois há pessoas emocionalmente mais presas à matéria, dependendo dela e da assistência espiritual que recebe, a expectativa geral é que a desencarnação venha a durar horas, o que pode acontecer durante o velório. Logo, diante daquele corpo inerte, pode estar ocorrendo o importante fenômeno espiritual. Por isso mesmo é recomendável que, em vista a um velório, cada um de nós se comporte com o máximo respeito diante daquele que partiu e diante de seus entes queridos, envolvendo-os em suas vibrações de amor, com vistas a lhes proporcionar conforto e serenidade. Embora as conversas não sejam evitáveis, pois as pessoas ali se encontram e várias delas vêm de cidades diferentes, deve-se haver um esforço de todos para que essas conversas sejam positivas e não ultrapassem o limite do respeito e nem provoquem barulho inconveniente. Os espíritos que nos orientam a esse respeito pedem insistentemente que evitemos falar de conflitos, escândalos, de temas humorísticos e outros assuntos, como política e futebol, por exemplo, que suscitam emoções inconvenientes para aquele momento. Falemos de coisas boas, de valores morais, espirituais e recordemos do desencarnado apenas em suas qualidades e tudo quanto possa engrandecê-lo diante de si mesmo e de Deus, considerando que um dia nós também estaremos na mesma situação dele. Assim fazendo, podemos colaborar com a ação espiritual que está ocorrendo naquela ocasião, inclusive participando com respeito de preces ou orações que algum líder religioso venha proferir, mesmo que não pertença à nossa religião. O autor espírita Richard Simonetti, na sua obra Quem Tem Medo da Morte, traz oportunas e interessantes recomendações sobre como se comportar num velório. Nós temos esse livro na Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco para emprestar aos interessados. E atenção ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora mesmo pelo telefone fixo 34710700. Celulares, o 99778-6899, repetindo, 99778-6899 e o 99893-1333, 99893-1333. Estamos sorteando hoje o livro
A Busca do Melhor, de autoria do Espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. E a nossa ouvinte de Garça, Lucilene Aparecida Santos, quer saber o que o Espiritismo pensa sobre tatuagens. Na verdade, Lucilene, o que lhe podemos dizer é que o uso de tatuagem no corpo, assim como o uso de anéis, piercings, colares, pulseiras, etc., são manifestações do que chamamos de moda ou costume, que tem um valor social num determinado momento e atende a necessidades das pessoas para se identificarem ou se integrarem socialmente num determinado grupo. Fala-se que a tatuagem data dos tempos mais remotos da humanidade, talvez do homem primitivo, inicialmente utilizadas em guerras tribais como expressão de virilidade e coragem. Mas ela reaparece em diversos momentos da história, como voltou a aparecer nos últimos anos, quase sempre inspirada ou lançada por algum ídolo famoso ou pessoa de grande projeção social. Por isso mesmo, é mais comum entre os adolescentes e jovens de nosso tempo que têm necessidade de identificação e de autoafirmação diante da sociedade. A questão moral não estaria no uso da tatuagem em si, Lucilene, mas no seu significado, ou seja, para que fim e com que objetivo ela é usada. Houve época em que representava marginalidade, mas que ao tudo indica, hoje foi retomada como símbolo de vitalidade e estética do corpo. Por isso, fazendo um breve comentário espírita a respeito, podemos afirmar que, qualquer que seja o recurso que utilizamos na vida, a tatuagem ou outra moda qualquer, o que deve ser levado em consideração é a sua finalidade, ou seja, para que a utilizamos, a fim de evitarmos prejuízos aos outros e a nós mesmos. E o primeiro cuidado a ser tomado é verificar até que ponto a tatuagem desejada não pode causar algum dano à sua saúde. E mais uma pergunta enviada por WhatsApp pelo Cristiano de Vera Cruz, mais uma vez participando do programa. Ele pergunta: existe no mundo espiritual todas as religiões que existem no mundo? No livro Ação e Reação, capítulo 11 de André Luiz, o autor descreve o chamado Templo da Mansão, situado numa região de sofrimento e que é insistentemente procurado por espíritos que professam as mais diversas religiões. Afirma o autor que, ao desencarnar, as pessoas levam consigo os valores e recursos mais elevados da fé que cultivou na Terra e de que se valerão no mundo espiritual em suas necessidades. Nesse capítulo cristiano intitulado O Templo e o Parlatório, André Luiz descreve o templo como uma grande capela semelhante às que conhecemos na Terra. Os espíritos que ali compareciam para orar pertenciam às mais diferentes religiões e cada um se manifestava da maneira como o fizera diante do templo religioso que frequentara em vida, dirigindo a Jesus, a Deus e aos espíritos magnânimos em que acreditavam. Nosso lar, de onde procede André Luiz, não é uma cidade constituída apenas de espíritas, mas trata-se de uma colônia espiritual para onde vão espíritos de qualquer religião, ou mesmo aqueles que não professaram religião alguma. O mundo espiritual, como o mundo terrestre, é para todos e cada qual, no cultivo de sua fé, vai desenvolver ao longo do tempo sua própria espiritualidade, pois todos estão em processo de evolução. As religiões para os espíritos nesta fase evolutiva em que nos encontramos, Cristiano, são diferentes escolas de espiritualidade, que existem para facilitar nossa ascensão espiritual, mas elas também são transitórias. Tanto aqui quanto no plano espiritual, para onde todos vamos, elas nos ajudam a revitalizar a fé e a seguir o caminho do bem, mas entre elas há um livre trânsito das almas, conforme as exigências e as necessidades de cada uma. No livro Obreiros de Vida Eterna, André Luiz relata 5 casos de desencarnação e, ao mesmo tempo, esclarece que aquelas pessoas que estavam partindo da vida terrena e retornando ao plano espiritual eram espíritos que tinham sido preparados para missões em diferentes religiões. Tanto assim que, entre elas, vamos encontrar o católico, o evangélico e o espírita, cada qual encarando o momento da partida desta vida, depois de terem cumprido sua missão na Terra. Do ponto de vista espiritual, não é tão importante o fato de a pessoa pertencer a esta ou aquela religião.
até porque a diversidade de caminhos é fator positivo na experiência evolutiva do espírito. O mais importante é que cada caminho seja feito com seriedade, devoção e dedicação ao ideal do amor e da fraternidade. Até porque o produto de uma vida não é medido pelo rótulo que a pessoa ostenta, mas pela sua conduta diária, pelas suas atitudes e atos diante de Deus e de sua própria consciência. E temos aqui mais uma questão que foi enviada por companheiros lá do Centro Espírita Discípulo de Jesus, na cidade de Gália. Uma pessoa vem sofrendo convulsões, ataques epiléticos, desmaios, apesar de estar passando há tempos por tratamento psiquiátrico e não melhora. Isso pode ser obsessão? Como podemos saber? E nesse caso, o que fazer? Esses casos intrincados deveriam ser tratados ao mesmo tempo pela medicina e pelo espiritismo, particularmente os que apresentam esse tipo de sintomas. Hoje, dentro das próprias universidades, algumas delas no Brasil, já se cogita de unir medicina e espiritualidade no tratamento dos pacientes, principalmente os pacientes psiquiátricos. É claro que, do ponto de vista espírita, um caso como esse pode se tratar de obsessão espiritual. Mas não devemos vê-lo com tanta simplicidade, porque certamente ele depende de várias causas ao mesmo tempo. Pacientes psiquiátricos, via de regra, são espíritos que já trazem de outras vidas problemas que acabaram por comprometer sua saúde mental, contribuindo para a desorganização fisiológica do cérebro. Mas, atrás disso, devemos considerar a possível atuação de inimigos do passado. A primeira causa, portanto, pode estar no próprio paciente, que realmente precisa de tratamento médico adequado. E a segunda causa, na ação obsessiva do espírito perseguidor. Mas não é só. Devemos considerar também a atuação da família, pois quase sempre um problema dessa natureza precisa envolver as pessoas com quem o paciente convive, não só porque elas precisam entender o que está acontecendo e dar sua cota de ajuda, como podem estar envolvidas também nos problemas que decorrem de encarnação passada. Nesse sentido, nós indicaríamos uma leitura oportuna e interessante, o livro Painel da Obsessão, autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda e recebido pelo médium Divaldo Franco. Esse livro se ocupa de um caso com essas características que eclodiu dentro de uma família de classe média alta no Rio de Janeiro, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, a leitura dessa obra é apenas para o leitor perceber as diversas implicações de um transtorno dessa natureza e conhecer o lado espiritual da questão para buscar tratamento. O problema crucial das doenças mentais, e podemos dizer de outras doenças também, reside muitas vezes na resistência da própria família ao tratamento, tanto ao tratamento médico quanto ao tratamento espiritual. Como dissemos, toda vez que uma pessoa surge doente na família, a família como um todo está comprometida e todos devem colaborar para a harmonia e equilíbrio espiritual da casa. Do nosso ponto de vista, o Centro Espírita está aberto para dar a sua contribuição, mas não conseguirá resolver esse problema sozinho. As enfermidades, por outro lado, não surgem por acaso. Todas elas têm alguma finalidade, e a finalidade maior é que a família tome consciência de que não somos apenas pessoas humanas, somos espíritos imortais, e por isso precisamos cuidar ao mesmo tempo do corpo e da alma, do ambiente material que nos rodeia e do ambiente espiritual que nos envolve. Esse despertar é necessário, mas não acontece na maioria das vezes, de modo que o tratamento dessas enfermidades não são concluídos a contento. E atenção, ouvinte, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, A Busca do Melhor, autoria do Espírito Hamed pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. E nossos telefones estão à sua disposição. O fixo 3471-0700, 3471-0700 e os celulares, o 99-778-6899 e o 99-893-1333. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina.
Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, reencarnação e esquecimento. Apesar do tema reencarnação chamar a atenção do público e inspirar curiosidade nas pessoas, pois é notório o interesse em saber quem elas foram no passado, existe um impedimento poderoso que separa uma vida da outra, e que é justamente o esquecimento. Por que não lembramos de vidas passadas? Por que não devemos lembrar de vidas passadas enquanto estamos encarnados aqui na Terra? O espírito vem de épocas remotas, acumulando experiências, mas à medida em que avança de encarnação em encarnação, vai deixando o passado para trás, e do passado só se revela mesmo nas suas tendências. Isso é bom para o espírito, porque ele se livra de memórias que só lhe poderiam causar dificuldades nas relações com seus antigos desafetos e que geralmente estão na sua família. Dificilmente alguma experiência de encarnação anterior aflora sua consciência, até porque ela não foi registrada pelo cérebro da vida atual. No entanto, algumas raras vezes, o inconsciente mais profundo do espírito pode vir à tona com uma ou outra informação, ocasionando o que chamamos lembranças de vidas passadas, mais frequentes em crianças que em adultos. Desse modo, cada encarnação ou cada vida na Terra é sempre um convite ao autoconhecimento, no sentido de que cada um de nós precisa aprender a encarar-se a si mesmo como é, com suas virtudes e defeitos, com suas facilidades e com suas dificuldades. O passado não interessa. O presente é que é o problema, porque é agora que precisamos agir. Portanto, para o espírito é necessário e imperioso olhar para frente, usando de suas qualidades para melhorar-se como pessoa, a fim de dar o melhor para si mesmo, para os que o cercam e para a humanidade. Cada um de nós tem vários níveis de compromisso em cada encarnação. Assim, de posse do conhecimento espírita, torna-se mais fácil a pessoa se compreender e, a partir do conhecimento de si mesma, estender essa compreensão para aqueles com quem convive. A reencarnação nos dá uma visão clara de que todos somos irmãos, filhos de Deus e donos de nosso próprio destino, que ninguém é superior ou inferior a ninguém, que no caminhar da vida dependemos uns dos outros. Daí porque a humildade e não o orgulho, o amor e não o ódio, a ação e não a omissão, devem ser os faróis norteadores de nosso destino. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo, a partir das 11h30 aqui pela Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Marco. Bom dia, Cid. Bom dia. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita.
No próximo domingo, dia 16 de setembro, às 15 horas, como parte do projeto Cinema Livre, a USE Intermunicipal de Garça, que compreende os municípios de Galha, Garça e Lupércio, estará exibindo o filme Deixe-me Viver. É o 24º filme que a USE, que é a União das Sociedades Espíritas, leva ao público. O tema é o aborto, uma questão atual que está sendo discutida em nosso país. O filme é recente, não está ainda em nossas locadoras. Portanto, você terá o privilégio de ver uma produção ainda inédita nesta região. Deixe-me Viver é baseado na obra do mesmo nome, autoria do espírito Luiz Sérgio, pela médium Irene Pacheco Machado. Luiz Sérgio, um jovem que desencarnou aos 23 anos num acidente de automóvel, tem muitas obras, a maioria voltada para a juventude. O filme, uma produção do cinema espírita nacional, com efeitos especiais ao retratar o mundo espiritual, refere-se a um drama comovente que mostra como uma equipe espiritual, da qual Luiz Sérgio participa, vem ajudar pessoas envolvidas em casos de aborto. Você está convidado a ir ver o filme, caro ouvinte, que será exibido no auditório da Patrulha Juvenil de Garça, onde você terá a oportunidade de apreciar e comentar o filme. A patrulha fica na rua Baden-Powell, ao lado do Bosque Municipal, bem atrás da ETEC Monsenhor Antônio Magliando. Trata-se de mais um evento cultural da USE aberto ao público em geral. Por isso, todos estão convidados. A finalidade desse projeto de cinema é justamente de levar os grandes temas para a comunidade. Por isso, ele tem sido apresentado em local público, facilitando o acesso de pessoas de todas as religiões. Contamos com a sua presença. Caro ouvinte, o país inteiro chocou-se em 2013 com o assassinato do jovem Vitor Hugo Dipman, de 19 anos, morto a tiros em frente ao prédio onde morava na cidade de São Paulo, após o assaltante ter lhe tirado o celular. Passados 5 anos, a voz de Victor é retomada por meio da médium Eliana Machado. Victor, além da vida e eternamente entre nós, que também conta com a coparticipação da média Maria Lúcia Galinaro, foi autorizada pela família e traz o relato emocionado da mãe do jovem assassinado. Na obra, o leitor vai se envolver com as mensagens de que Victor, do outro plano, ensina o leitor a cultivar o perdão, o amor ao próximo, o autocontrole, o propósito no bem e, acima de tudo, a fé em um Deus bom e justo. Além de ser um tocante relato de Victor para acalmar os corações, também informa aqueles que desejam saber sobre a vida após a morte. A obra, que será lançada oficialmente na 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, pela editora Lumen, é a que o Clube do Livro Espírita de Garça está distribuindo neste mês de setembro entre seus associados. Caro ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço que não tem fins lucrativos, pois sua finalidade é divulgar a boa leitura e facilitar aos leitores a aquisição de livros por preço bem abaixo dos de livraria. O preço das mensalidades, na maioria das vezes, corresponde à metade ou menos da metade do preço normal do livro, como é o caso do livro deste mês, Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós. Enquanto o preço de capa desse livro é de R$ 47,90, no Clube do Livro você o obtém por apenas R$ 17,00. Veja a diferença. E com R$ 17,00 você recebe todos os meses na sua casa um exemplar distribuído pelo clube e só paga quando receber o livro. Se você ainda não é associado e quiser se associar, fale com Daniel pelo celular 98127
7775. Se quiser adquirir somente o livro deste mês por apenas R$ 17,00, ligue para esse mesmo telefone 98127-7775. E se você conseguir mais um associado para o clube, ganhará uma assinatura mensal por cada associado que conseguir. Muito obrigado pela atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades no caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, a aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Amanhã, segunda-feira, 20 horas, no Damasco, teremos palestra sobre o tema As Provas que o Espírito Escolhe, com Ademir Bardella. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, estamos discutindo os primeiros capítulos da obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Na terça-feira, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. Estas reuniões são abertas ao público. Evangelização Infanto-Juvenil. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todo sábado às 14 horas lá no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, a Mariana e a Vanderly trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, os adolescentes até 14 anos. E para quem quiser conhecer os fundamentos do Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados, e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos com o Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer ou entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões dos jovens espíritas, a partir dos 14 anos, acontecem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec. Bazar do Lar Meimei. Toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha do Lar Meimei, agora em suas novas instalações, abre suas portas ao público para oferecer produtos em boas condições de uso e a baixo preço. É um dos meios pelos quais o Lar Meimei levanta recursos com que se mantém para atender dezenas de famílias na parte de alimentação, principalmente. Lá você será recebido pela Paula, a Marina, a Sueli, a Maria, Ione, o Enio e os demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. A entrada é pelo segundo portão da Rua 7 de Setembro, número 42. Palestra amanhã no CFEAC de Vila Araceli. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Vila Araceli, o CFEAC, como faz toda segunda-feira, estará realizando amanhã mais uma noite de palestra pública. E a palestra terá início às 20 horas e após haverá aplicação de passes. Ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. São rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco, portanto às 14 horas, por esta emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, que conta com mais de 6.000 exemplares em seu acervo, fica aberta ao público todos os dias, atualmente em horário especial, na hora dos passes, a partir das 5h30 da tarde. Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem desta semana. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento.
Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmamente que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmureçam junto de mim. Traze meu coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Meimei. O livro Meditações Diárias, de Bezerra de Menezes e Meimei, encerra uma coletânea de textos, proporcionando ao leitor momentos de reflexão para uma vida mais feliz, dentro dos preceitos do cristianismo redivivo. Porque precisamos estar bem, saber avaliar nossas atitudes e seus efeitos, pois temos muito a aprender, já que somos todos espíritos em evolução. Sendo o mais importante sabermos o momento de pedir perdão, estender a mão, ouvir, compreender e também nos perdoar. Que Jesus nos guie através dessa semana que se inicia. Até domingo próximo. Muito bem, passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro A Busca do Melhor, autoria de Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, livro que anunciamos no início da edição de hoje. Bem, hoje, quem vai levar o livro, quem ganha o livro de hoje, a nossa ouvinte Neuza Marciano de Oliveira, que mora lá na Rua Peroba 135. Parabéns, Neuza Marciano de Oliveira. Você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Tenham uma agradável semana, com muita saúde e paz. E vamos encerrar a edição de hoje com a mensagem na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.